Juro por Deus, essa noite eu tive uma experiência surreal em relação a isso, de como shiftar em questão de projeção astral. Juro por Deus, eu tava numa DR minha, né, na minha DR, onde eu era astronauta. Simplesmente eu tava lá numa realidade desejada de que eu era astronauta, tava vagando pelo universo. E nisso o que aconteceu? Eu acabei morrendo, desencarnando lá, no meio da nave. E nisso, a minha consciência simplesmente foi para um vácuo, entende? Eu juro por Deus, eu tinha total consciência mesmo em relação ao que aconteceu. A minha consciência foi para um vácuo, é como se eu tivesse fasse parte do universo inteiro, entende? O meu corpo morreu, mas a minha consciência, eu senti minha consciência num vácuo, eu juro que eu tava com total consciência. E eu tava num meio que um buraco, assim, era um vazio, era um limbo, assim. E nisso, né, a minha mente, o meu espírito começou a ser atraído por um local de vibração onde eu estava vibrando, né? Para caso vocês não saibam, quando a gente desencarna, morre, o nosso espírito, nossa consciência é atraído para um local onde a gente está vibrando atualmente, entende? E nisso eu estava sendo atraído por lá, automaticamente, para um lugar onde que minha consciência, minha vibração espiritual estava vibrando. Daí eu tava indo assim, e eu falei, calma, eu juro por Deus, calma, respira. E assim, é uma experiência única. Aí eu já tinha consciência total que eu estava sendo atraído por lá nesse local. Aí a minha mente estava indo, daí a minha mente começou a me mostrar um monte de lugar, assim, ó. Mostrou o Egito, mostrou a minha vida aqui atual, mostrou outras realidades onde eu vivia em tempos passados. Eu, calma, respira. E aí, isso, meu corpo estava sendo atraído, puxado para um lugar espiritual, né? De acordo com a minha vibração, porque é assim que acontece. E eu falei assim, não, eu não quero ir para esses lugares, eu não quero ficar preso nesses lugares. Eu, calma, respira, para onde eu quero ir, para onde eu quero ir. Aí, nisso que aconteceu, eu peguei... A coisa mais forte que veio na minha cabeça foi da deusa Ísis, porque eu tenho uma ligação muito forte com a deusa Ísis. Eu falei, então, ok, mentaliza o Egito. Daí, nisso, eu peguei e criou um portal assim na minha frente, entende? O Egito, eu consegui ir pra lá, entende? Só que daí, o que aconteceu? Eu fui pra lá, só que depois eu peguei e acordei assim, eu acordei aqui pra essa realidade atual, entende? Nunca tinha acontecido isso. Quando eu morria na DR. Quando eu morria na DR, eu automaticamente vinha pra cá. Eu automaticamente vinha aqui pra minha CR atual, pra minha realidade atual. Só que não, dessa vez que aconteceu, eu peguei e desencarnei, só que a minha consciência ficou vagando no espaço. Que foi, meu amor? E nisso que aconteceu, eu peguei e consegui manipular o Lucario. Então, só que a questão é o seguinte, eu me senti conectado com todo o universo inteiro eu me senti conectado, entende? E nisso, era muita informação, muita coisa assim na minha cabeça, mas eu me acalmei e consegui ir. Só que daí eu acordei, né, nessa realidade aqui, né, depois que eu consegui mentalizar a realidade do Egito, eu consegui entrar lá, só que depois eu simplesmente acordei para essa realidade atual aqui. E nisso o que aconteceu? Eu comecei a refletir, a minha mente ainda é fraca, a minha mente ainda é muito fraca, entende, em relação a isso, porque eu fiquei desesperado ali, consegui me acalmar, consegui, só que eu fiquei um pouco desesperado em relação a isso, então foi daí que eu percebi, eu ainda preciso treinar mais a minha mente, eu não tenho muito foco, mas foi uma experiência surreal, assim, porque nunca tinha acontecido isso, então... Nossa, eu nem sei descrever, foi muito... Aquela sensação de estar num vácuo, assim, sabe? Não sei se o povo descreve assim, quando você pega e morre, a sua mente pega e fica num vazio, num vácuo, assim. Pior que eu senti isso mesmo, entende? Pior que eu senti mesmo isso. Eu consegui me canalizar nessas energias. Mas foi uma experiência surreal, entende? Mas, enfim, então... O que eu posso falar nessa experiência, entende? O que eu falo pra você... A questão é, a sua consciência se conecta com o universo, só que você tem que ter muita concentração. Como eu mencionei para vocês que exige muita concentração, só que essa experiência aqui foi nova, porque eu já consegui ir para DR, projeção astral, consegui. Só que o seguinte, né? O que aconteceu? Eu nunca tinha ido para uma DR que eu queria, uma realidade que eu queria, depois de desencarnar. Então, meio que eu desencarnei na minha DR... Só que em vez do meu corpo voltar pra cá, ele ficou lá no vácuo do universo, entende? Assim, e eu tava sendo puxado pra uma outra realidade conforme a minha vibração espiritual, como eu já mencionei pra vocês aqui em vários vídeos. E nisso eu consegui me controlar a minha energia em si, a minha mente em si, eu canalizei a realidade que eu queria, a questão do Egito, e eu consegui ir pra lá, entende? Mas eu acredito que eu consegui...
Sabe? Não era a realidade que eu queria. É porque eu nunca tinha passado nessa experiência, eu nunca tinha passado por algo tão surreal assim. E nisso que aconteceu, eu simplesmente lembrei da deusa Ísis, né? Porque a deusa Ísis sempre tá muito presente na minha vida. Então, a gente pede socorro, assim, com um espírito que tá mais próximo de você. A gente já pega o que você tem mais fé. E nisso eu sempre assim, eu preciso sair daqui, eu não quero voltar para uma outra realidade que eu não quero. Eu não quero ficar preso em outra realidade que eu não quero. Eu vou para onde eu quiser. Daí eu simplesmente lembrei da deusa Ísis, eu lembrei do Egito, da deusa Ísis, entende? Eu vou pra lá, porque eu sei que ela me dá conforto, ela vai me proteger. E me instrumentalizei e consegui ir pra lá. Na hora que eu assisti aquela realidade, eu voltei aqui. Então foi uma experiência muito surreal, mas é assim que acontece. É muito informação na sua mente, mas tem que ter muita concentração. Mas eu fiquei refletindo, poxa, eu ainda sou fraco, entende? Enfim, tô fazendo carinho no meu cachorrinho, por isso que eu tô aqui, ó. Então é isso, muito obrigado pelo seu comentário, fica com Deus. Gosta de vídeos de espiritualidade, magia, ocultismo, segue o perfil que eu falo bastante. Quem quiser consultar comigo no particular, tá bom? Os meus atendimentos estão aparecendo aí na telinha. Muito obrigado, viu, pessoal? E fiquem aí com Deus. Segue o perfil se gosta de vídeos de espiritualidade, magia, ocultismo, que eu falo bastante. Quem quiser marcar um atendimento no particular, meus atendimentos estão aparecendo aqui. Chama lá e gratidão a todos vocês.